Olá pessoal, sou Alex Atala, estou aqui na minha casa e junto com a Mastercard a gente vai começar um projeto, conteúdo, obviamente de cozinha, mas não só de cozinha, vamos falar um pouco de entretenimento, vamos falar um pouquinho de cultura, vamos falar de bem-estar, vamos falar de criar novos hábitos e começar algo que não tem preço. Para começar esse projeto eu queria convidar vocês para ir na minha cozinha e junto comigo fazer uma primeira receita de bacalhau. Receita fácil, rápida, vou contar um pouquinho do ingrediente, quero passar um pouquinho também de possibilidades, coisas que normalmente nós jogaríamos fora e que não precisa jogar, que dá para aproveitar. A cozinha é cheia de pequenos detalhes e é isso que eu quero passar para vocês, o que não tem preço. Bacalhau, paixão, todo mundo ama bacalhau, eu não sou diferente. E bacalhau é cheio de pequenos truques, pequenos segredos, pequenas diquinhas que eu vou tentar fazer para vocês hoje para a gente usar melhor o bacalhau. A primeira delas, o bacalhau não tá cru. O bacalhau nunca tá cru. Na verdade, ele só chama bacalhau a partir do momento que ele for seco e salgado. E a salga é sim um cozimento a frio. E a gente vai ter que aprender a tirar partido dela. Ponto número 1, de salgar o bacalhau. Água abundante, eu gosto de trocar pelo menos 4 águas, de deixar de 2 horas e meia a 3 horas cada água. A última água, eu sempre salvo ela. Eu não vou exatamente cozinhar com ela, mas eu posso juntar durante os cozimentos e vai ajudar um pouquinho mais no sabor. Eu já dessalguei e cortei mais ou menos como estava. Ponto número 1, eu vou tirar essa espinha dele, que é a parte aqui de trás, assim, ó. Não vou jogar isso aqui fora. De jeito nenhum, eu vou salvar para isso aqui para outra receita. Bacalhau é caro, bacalhau é delicioso, isso aqui é super cheio de sabor. Acho um pecado jogar isso aqui fora. Depois eu vou ter os filés mais altos. Deixa eu pegar um bonitão aqui pra gente dar uma olhada aí. O lado do filé e aqui o filé e a barriga já separados. Para a receita de hoje eu vou usar um filé mais alto. A ideia desse projeto é que a gente crie novos hábitos, que a gente comece coisas que não tem preço. Nos dias de hoje a gente cria uma distância da cozinha, as pessoas têm quase medo de cozinha. Vou falar um pouquinho por mim. Eu sempre gostei de cozinhar, lógico, eu não tinha pretensão de ser cozinheiro profissional, mas eu não tinha medo da cozinha. Mas eu tinha um medo violento de fazer doce. Até o dia que eu fui obrigado a começar a fazer doce e descobri uma paixão nova. A pequena recompensa que uma experiência de cozinha, seja ela doce ou salgado, te traz é incrível. Se aproximar da cozinha é se aproximar do ingrediente. Através do ingrediente a gente pode entender ainda melhor a natureza. Eu gosto dessa conexão do elemento natural, do presente que a natureza nos dá, com o ato de compartilhar isso com as pessoas que a gente ama e colher essa, não só um sabor incrível, mas essa fraternidade, esse ponto de união que é a cozinha. Receita básica, então. Eu vou pegar uma quantidade de azeite e vou deixar ela mais ou menos 60 graus. Como é que eu vou saber se tem 60 graus? Vamos lá, então a gente coloca o dedo dentro. 1, 2, 3, tá quente. Você aguenta ficar mais ou menos 3 segundinhos com o dedo, tem que tirar. Então, para começar essa receita aqui, eu vou pegar 2 dentes de alho inteiros assim e vou dar aquela amassada. Vou pegar esses dentes de alho aqui, vou colocar no azeite e vou perfumar esse azeite. Vou colocar um ramo de alecrim, um raminho de tomilho e eu tenho a sorte de ter um pé de louro na minha casa, que eu acho um luxo que cabe num vaso. Ele fresco, o aroma é incrível. Eu vou colocar 2 folhinhas de louro nesse azeite e vou deixar ele aqui uns 5 minutinhos, que é o tempo que ele precisa para ele soltar o sabor e já ficar pronto para a gente começar o cozimento do bacalhau. Eu vou pegar umas folhas de couve-manteiga. 1, 2, 3, 4. Aqui do lado eu já tenho uma panela de água fervendo. Vou colocar um pouco de sal. Vou pegar minha couve incrível, fresquinha, durinha, do jeito que eu gosto. E vou colocar aqui e vou deixar ela por 1 minuto e meio, 2 minutos na água, só para ela ir branqueando. Se você prestar atenção,
eu não tô nem mergulhando os talinhos dela. Eu vou aproveitar só as folhas. Enquanto ela termina de cozinhar, eu pego uma peneira aqui. Essa couve ficou 1 minuto e meio, 2 minutos aqui na água. O suficiente para ela cozinhar, mudar a cor, mas olha, ela ainda tá fresca, durinha, firme. Vou passar ela numa água fria aqui, só para frear o cozimento. Vou deixar essa couve reservada aqui do lado. Vamos passar aqui por um liquidificador e eu vou fazer agora uma lactonese. Não sabe o que é lactonese? Muito simples. É uma maionese feita de leite. Vou colocar então um pouquinho de sal. Mais ou menos 1 xícara de café de leite. Vou dar uma primeira batida, só para aerar meu leite. E aí agora eu vou ligar na velocidade mínima e vou colocando um pouquinho de óleo aqui para ele ir a textura. A função de eu usar uma lactonese nessa receita e não uma maionese clássica é porque eu vou trabalhar com poucos ingredientes, todos os sabores muito fortes, e eu preciso uma notinha para trazer, deixar tudo um pouquinho mais delicado. Vamos voltar pro fogão. Eu vou pegar o bacalhau, vou colocar ele num azeite a 60 graus. O bacalhau vai começar a aquecer com a própria água, com os líquidos que ele tem internamente. E essa reação de calor vai fazer ele ficar um pouco mais gelatinoso. Então a diferença deste bacalhau que eu estou fazendo com o bacalhau seco ou demolhado é isso, textura, ok? Eu vou pegar agora uma posta de bacalhau e vou colocar aqui dentro. E vou deixar por mais ou menos 4, 5 minutinhos. Vou deixar aqui o fogo fazendo o trabalho dele e nós vamos ver a mudança durante o cozimento. Tem uma frigideira aqui do lado. Tenho as folhas de couve agora e eu vou rasgá-la com a mão, ó. Vou puxando, toda a parte mais fibrosa vai ficando junto da folha. Esses talinhos aqui, eu não vou jogar fora. Aqui eu posso cortar eles, refogar e fazer uma farofinha do lado para servir. Eu vou pegar um pouco desse óleo do bacalhau e vou colocar aqui na frigideira. Vou pegar as folhas de couve, passar nesse azeite que já foi perfumado com um pouquinho do bacalhau. Vou pegar algumas azeitonas pretas. Vou jogar aqui assim, ó. E vou deixar ela só aquecendo devagarzinho. Eu não quero ela fervendo, eu quero só aquecido. Quero que ela ganhe sabor e não perca em textura. Vou pegar esses raminhos de couve que sobraram aqui. Vou picar eles todos bem fininho. O que eu não usaria, que normalmente a gente ia jogar no lixo, eu não vou jogar fora. Vou pegar um pouquinho mais do meu azeite de bacalhau. Vou pegar um dente de alho do bacalhau e vou colocar aqui dentro. Essa daqui agora eu vou dar uma aquecida boa nessa frigideira. Enquanto isso eu vou pegar pão velho e vou moer aqui dentro. Eu vou aproveitar para fazer uma farofinha para acompanhar. Eu vou só pegar o pão velho seco aqui, ó, e vou esfarelar ele com a mão mesmo. Enquanto eu vou esfarelando o pão aqui, separar minha couve aqui, meu óleo tá quente, meu alho tá dourando. Secar bem agora é um dos segredos, porque senão o líquido que está nos talinhos da couve vai umedecer o pão e vai virar uma papa. Enquanto a nossa couve vai secando, eu vou dar uma viradinha no nosso bacalhau aqui e já vou começar a testar a textura dele para saber se ele está do jeito que eu quero. Dá uma olhada, ó, bem macio, ainda deve ter mais uns 2 minutinhos aqui. Vamos virar o outro lado. A couve começou a trocar de cor, ela começou a puxar para o amarelo, ela começou a querer queimar. Eu vou pegar aquele pão velho que eu tenho, vou jogar aqui, ó. Eu gosto do alho, então não vou descartar ele não. Um pouquinho de sal. Conforme você vai mexendo, você vai sentindo torrar, você vai sentindo ficar crocante, vai ficar incrível isso daqui. Uma das coisas incríveis da cozinha é essa capacidade que a gente tem de aproveitamento que muitas vezes é esquecida.
o ato do dia a dia de comprar as coisas sempre frescas, não fazer, talvez faça a gente perder essa conexão com aproveitar, com reutilizar. Dá uma olhada aqui, o mesmo azeite que eu confitei, eu puxei a couve, o mesmo azeite eu estou usando para fazer essa farofinha de pão. Criar novos hábitos também é passar não só pelo mercado ou pela sua horta, pelo seu jardim, mas por dentro da sua casa, por dentro da sua despensa, mergulhar um pouquinho naquelas coisas que a desatenção, a correria do dia a dia faz a gente esquecer de um ingrediente no canto, e não é porque a gente esqueceu que ele tá ruim. Vamos terminar nossa receita. Você pode escolher o prato que você quiser, eu vou usar um prato fundo, mas não é obrigatório usar um prato fundo. Vou pegar um tanto de couve e vou colocar bem no centro do prato. Minha poça de bacalhau. E eu vou colocar em cima da couve, mas eu não vou colocar bem em cima da couve, eu vou colocar ele um pouquinho de lado, assim, ó, elegantemente desarrumado. Vou pegar um pouquinho da minha farofa de pão e vou colocar ao lado. Que bacalhau. Fica incrível com uma azeitoninha. Vou pegar um dente daquele alho confitado que estava aqui dentro. Esse alho aqui, ele é quase um purezinho de alho, então eu vou servir ele com casca e tudo. Só tem que tomar cuidado para não comer ele com casca. Uma das coisas que a gente quer falar muito é as pessoas aproveitarem ao máximo. Dá uma olhada aqui como é que ficou minha panela de azeite aqui, ó. Eu usei os 2 dentes de alho para a receita principal, mas sobrou bastante azeite, sobrou com um caldinho lá no fundo. Eu vou fazer mais uma receita super curtinha, muito fácil de fazer, com esse restinho aqui e com as partes que a gente não usou do bacalhau. Vou dar uma regadinha de óleo. Ainda tá faltando um ingrediente, a lactonese, lógico. Me emocionei e me empolguei aqui. Mas vou pegar uma colher de sopa, e vou pegar uma generosa quantidade e vou colocar bem do lado do bacalhau, vou colocar bem aqui assim, ó. Essa lactonese, ou essa maionese de leite, com esse conjunto, é uma combinação de textura e sabor incrível, vale a pena. Uma receita de poucos minutos na cozinha, fácil de fazer, de ingredientes que a gente tem todo dia, cheia de aproveitamentos. Dá para colocar outros ingredientes, quer botar um pouquinho de arroz, quer usar uma batata, pimentão, cabe tudo aqui. A ideia é que a gente encontre prazer de cozinhar, prazer de comer, prazer de compartilhar e, sobretudo, comece uma coisa nova, crie um novo hábito, que a gente se aproxime do alimento, do ato de cozinhar e da comunhão entre as pessoas. Continua com a gente, vamos começar o que não tem preço.